doutora Elizabeth, eu volto a dizer o que eu falei desde o começo. Para mim, e aliás, ontem o pai do Henri, muito emocionado, disse a mesma coisa, o Leniel. Para mim, ela é mais culpada, doutora Data Vênia, com toga, Elizabeth Louro, magistrada, mais como progenitora do Henri do que o Jairo, vagabundo Jairo. Porque ela teve diversos sinais, diversos comunicados para protegê-lo, de que ele vinha sendo agredido. Ela teve a troca de conversa algumas vezes com a babá. Ela levou o menino para um exame quando ele estava com o joelhinho machucado, a imagem mostra isso. O menino não queria ir para casa para ficar com esse tal de Jairo, chorava, tinha reações, o pai falava sobre esse assunto. A babá disse no dia que ele trancou o menino lá dentro, claramente abusou, ele chorava, contava o menino que estava com medo do tal do Jairo. Você soube de tudo isso, não fez nada, e tanto não fez nada que logo após esse dia da troca de mensagens, ela foi para Angra com ele e largou o menino em outro lugar. E para piorar, doutora Elizabeth Loiro, para discutir primeiro a questão em si, porque você disse que não há comprovações, ela depois ficou ao lado do Jairo. Ai, mas depois disso, quando ela foi presa, ela escreveu uma carta, tá muito arrependida. Ah, depois que ela foi presa? Se a polícia não tivesse, com equipamento israelense, conseguido recuperar as trocas de mensagens entre a Monique e a babá, e também outras mensagens que ela vinha trocando com outras pessoas, a polícia não teria chegado ao fato em si, as agressões anteriores. Ela estaria até hoje com o Jairo em Angra dos Reis, numa baita de uma casa, saindo de lancha, viajando por aí, e ele como vereador na Câmara de Vereadores, os dois soltos, livres, leves e soltos. Então, doutora Elizabeth Louro, é brincadeira a senhora dizer isso. Há diversas comprovações, no mínimo, ela como progenitora ter se omitido gravemente na defesa. Porém, a polícia e o Ministério Público não acreditam que ela não acompanhou, não sabia e não participou até dos momentos de agressão que culminaram na morte dele naquela trágica noite na região da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Então, mesmo que ela não tenha agredido diretamente, tudo que aconteceu antes, tudo que aconteceu depois, o filho dela morreu, ela foi pro cabeleireiro, o filho dela morreu, ela tirava selfie, estava preocupada com a roupa que ela ia se apresentar para depoimento. Que mãe é essa? Os crimes que ela cometeu antes e depois, a omissão dela, as mentiras que ela contou em depoimento. Ela foi, doutora Elizabeth Louro, para um escritório no centro com o advogado, até então, o primeiro advogado do caso. Ela foi para um escritório no centro, isso foi contado pela babá, depois que a babá foi desmascarada, porque no primeiro momento a babá, com medo do Jairo, não contou. Quando a polícia descobriu as mensagens, chamou a babá contou que ela foi chamada no escritório, doutora Elizabeth Louro, no escritório de advogados, no centro, para armar uma versão. E chamou ela no canto, doutora Elizabeth, e disse: não conta nada, você tem que estar comigo, não conta aquelas mensagens que a gente trocou, esquece tudo aquilo do filho dela, ou do menino maravilhoso que ela colocou no mundo. Essa é a dona Monique, que a senhora agora, esquecendo completamente o crime que ela cometeu, ou os crimes que ela cometeu, para mim, mais graves do que o cara, porque ela era a pessoa para defender esse menino inocente que só tinha a Monique naquele momento, que eu não quero chamar de mãe de jeito nenhum. Para mim, essa mulher é um monstro e eu nunca chamarei de mãe. Eu recuso, eu desvio com a linguagem, mas eu não quero chamar de mãe. Esta mulher não defendeu, não protegeu o menino que só tinha ela. Inclusive naquela noite, para defendê-lo, e ele deu sinais, ele pediu, ele expôs para a própria progenitora que ele precisava sair dali, que ele precisava ser libertado, que ele precisava ficar longe do tal do Jairo. E ela não o fez. Então ela é muito culpada. Aí a senhora, sob a alegação de que ela está sob risco... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ela está sob risco num presídio? Isso. Lotada de agentes, um presídio lotado de agentes penitenciários, com câmeras de segurança monitorando cada passo? Entendi, dona Elizabeth. Se ela não tá segura
diante de ameaças num presídio, ela tá onde? Ah, mas eu acho que o presídio Complexo de Jericinó não é tão seguro assim. Então manda ela para os presídios federais. Qual bandido, eu vou pegar bandido envolvido em guerra de quadrilha, cara que tem interesse por trás, miliciano, doutora Elizabeth Louro, na tranquilidade, no ar-condicionado da sua decisão magistrada. Eu lhe pergunto, qual bandido nos últimos, 5 anos, morreu assassinado e executado dentro de um presídio federal? São 4, Catanduvas é um deles. Qual? Qual? Diga. Eles ficam em salas separadas, eles são monitorados, as conversas são monitoradas. Eles têm banho de sol. Pega a ala feminina lá que tiver, ou então manda ela para um presídio em outro lugar, onde o monitoramento seja melhor. Se a senhora está desconfiada aqui do Rio de Janeiro. Ou determine que a SEAP dê a ela a segurança, a separe no banho de sol, deixe ela afastada das outras. O que não dá é para passar a mão na cabeça e dizer que diante de ameaças, ela vai pra rua. Ela vai ficar com tornozeleira, sem endereço revelado, sem falar com determinadas pessoas, mas fora da cadeia. Ah, Rodolfo, mas ela vai ficar monitorada, muito provavelmente a maior parte do tempo em casa, enfornada em casa. E daí? Ela não tem que estar em casa. Ela não tem que ter liberdade para ir pra cozinha. Ela não tem que ter liberdade para tomar banho. Ela não tem que ter liberdade para receber pessoas, as que são permitidas, assistir televisão a hora que ela quer. Ela não tem que ter isso. Porque ela foi omissa e, quiçá, participou de um crime em que ela acabou com tudo isso de uma criança de 7 anos. Essa mulher tem que estar presa. Tem que pagar até o último dia que a pena brasileira permite, o Código Brasileiro Penal permite. Doutora Elizabeth Louro. Ah, ela tá ameaçada. Ai, coitadinha, ela tá ameaçada, doutora Elizabeth. Então determine proteção, determine isolamento. E determinou. Determine transferência, determine presídio federal, determine o quinto dos infernos, literalmente, pra essa mulher. Não a soltura, doutora Elizabeth Louro. Daqui a pouco a gente vai ver esse tal de Jairo também pra rua, cara. Essa justiça brasileira é de embrulhar o estômago. Dá vontade de ir no banheiro agora, ficar 5 minutos pra botar o dedo na goela e voltar pro programa. A própria SEAP, Rodolfo, a gente pediu uma nova nota após essa decisão judicial e a SEAP disse que tomou as providências que foram necessárias de serem adotadas após a decisão da própria Elizabeth Machado Louro, após a primeira audiência de instrução e julgamento do caso, quando a Monique relatou as primeiras agressões. Aí a SEAP, ela tirou da cela da Monique as presas que, na teoria, ameaçavam a integridade dela. Depois ainda houve mudança de presídio, a Monique novamente foi ainda mais afastada de internas que poderiam ameaçá-la. E segundo a SEAP, nesse momento, além de vários procedimentos para poder apurar essas denúncias, a Monique estava ali em segurança. Qual foi a agressão objetiva a ela? Foi ameaça, não foi nem agressão. Ameaças. Mas ameaça, meu amigo. Ameaça, eu tô ameaçado no Rio de Janeiro todo dia. Ameaçado eu como carioca, como fluminense, tô. Ameaçado por um moleque que às vezes passa por você, pelo outro que passa com faca, outro que passa por arma. Esses os cariocas estão. Talvez um juiz com segurança, com carro blindado, dentro lá, não esteja tanto, doutora Elizabeth. A agressão mesmo não teve. Não teve nada, ninguém tocou um dedo nela. Aliás, a única suspeição que tem de toque de dedo lá não foi no caminho de ameaça. Ou não, doutora Elizabeth Louro? O que tem de investigação na SEAP é um outro tipo. Aí sim teve quebra, se for confirmado, de ordem pública, né, de algo para a senhora se preocupar, que foi, segundo o depoimento de detentas e a apuração que está sendo feita, de que ela teria tido um encontro com um dos advogados que a representa hoje, com cenas que eu não quero ficar comentando nesse horário na rádio, mas enfim, com acusações de outras presidiárias de relações ali que beiram próximas ao sexo. Mas eu não quero entrar nesse mérito porque não é isso que eu estou discutindo. O que eu tô só querendo dizer com isso disso sim tem denúncia. Do resto, a ameaça. Pô, ameaça. Ameaça a gente recebe todo dia. Ameaça. Para na porta de uma comunidade do Rio de Janeiro, sem avisar, sem ligar o salão do teu carro, sem baixar o farol. Aí você vai ver o que é ameaça. Então, porque teve ameaça. Ninguém encostou um dedo nela, ela não tem um arranhão. Não teve nenhum puxão de cabelo. Isso tem todo dia, até na escola dos meus filhos. De vez em quando tem que pega pra capar lá. E a juíza usa isso como argumento
sem determinar eventualmente um reforço que seja na segurança, diga o seguinte, olha, diante das ameaças, mesmo que nada de concreto, eu determino que a SEAP a coloque numa sala isolada, com monitoramento de câmera, e que passe a ter banho de sol separado das outras detentas, inclusive em outros momentos como a parte da alimentação. O problema é da SEAP, ela que se vire. Se ela não pode, se ela não consegue, que não parece ser o caso, vide a resposta da SEAP que o Pinho acabou de ler, doutora, volto a dizer, Datavena Elizabeth Louro, aí ela diz, olha, não consigo. E a senhora vai ter outras opções, hein? A senhora pode entrar em contato com os presídios de Brasília, manda pra Papuda, manda pros presídios federais, vê qual é a referência de presídio feminino no Brasil, onde ela possa ter, eventualmente, essa segurança. Agora, mandar com tornozeleira, soltar, livrar a Monique com tornozeleira eletrônica? Uma juíza que deve ser ainda mãe, meu Deus do céu. Ah, mas eu tenho que olhar a letra fria da lei. O judiciário não pode permitir esse tipo de coisa. E se a detenta for morta, como o judiciário responderá a isso? Detalhe, o judiciário, pelo que eu entendi na decisão, nem foi provocado. Pelo que eu vi na decisão, ela se utiliza de informações que ela leu na imprensa, relatos, alguma coisa assim, para falar sobre as ameaças. Eu nunca vi, olha, como eu adoraria que o judiciário fosse tão preocupado com a realidade do brasileiro de uma maneira geral. As ameaças que estão aí espraiadas por todos os dias no Rio, em Brasil, de uma maneira geral também. Eu nunca vi tanta proatividade do judiciário. Não, defesa de Monique! Oh, tem um monte de gente definhando, morrendo. Tem um monte de gente presa de maneira ilegal no Brasil. Tem um monte de preso inocente no Brasil. Tem gente que não tem atendimento médico nos presídios. As pessoas morrem. Tem 50 dentro de uma sala onde cabem 5. O judiciário está preocupado com Monique. Ai, coitadinha. Ela sofreu uma ameaça. Ai, meu Deus do céu. Bota ela em casa, então. Pronto. Bota ela em casa, né? E responde em liberdade. Tá arriscada, nunca mais vai voltar pra cadeia. Meu Deus do céu, cara. E depois querem que a gente tenha fé, tá certo, nas decisões que são tomadas muitas vezes pelo judiciário. É difícil, meu amigo. É difícil. Rodolfo, cara, pelo que eu entendi, ela pegou, a juíza, alguns pedidos anteriores que a defesa tinha feito, juntou com outros pedidos que a defesa do Jairo também fez e colocou ali no momento ali do andamento do processo um dia definido para analisar os dois. Dessa vez, depois de vários momentos, de ter em vários momentos negado o pedido de conversão da prisão preventiva da Monique em domiciliar, ela acabou aceitando os argumentos da defesa e, por outro lado, negou o que pedia a defesa do Jairo. O Ministério Público já informou que vai recorrer e o Leniel Borel, enquanto assistente de acusação do caso, também vai apresentar um recurso. Eu estou aqui ouvindo, não consegui chegar até o final, mas eu estou ouvindo um áudio aqui de um delegado da Polícia Civil. E ele estava dizendo o seguinte, ele está acompanhando a gente agora, ele falou, Rodolfo, eu tenho 20 anos de Polícia Civil. Eu nunca vi na minha vida, e ele trabalhou em delegacia de homicídios, hein? Já viu de tudo. Ele falou, Rodolfo, eu nunca vi na minha vida um caso como esse. De uma mulher que tenha feito isso. E depois ter procurado curso de inglês, ter ido fazer unha no dia seguinte da morte do filho. Pum, mas ela foi para um shopping. Essa mulher não defendeu o filho, cara. Além disso, tirando selfie na delegacia de risinho, ficou do lado do Jairo, defendendo, deu uma entrevista. Lembra da entrevista que ela deu pro Cabrini na Record? Muito emocionada, porque eu não sei o que aconteceu. Nós estávamos dormindo, eu e o Jairo do lado, e de repente aconteceu tudo isso. Vagabunda. Essa mulher é uma vagabunda. A gente não poderia nem te chamar de ser humano, isso é um monstro. Essa mulher tá na rua, meses depois do caso, graças a uma decisão de uma juíza. Juro, foi o que o delegado falou agora, Rodolfo, às vezes dá vontade da gente dormir, achar que é um pesadelo. Não é verdade isso. É mentira, certamente é mentira, é pegadinha, cara, é pegadinha do malandro. Eu vou ali rapidinho, eu vou dar uma cochilada, eu vou acordar de novo, e certamente isso que eu tô aqui falando é absoluta mentira e nada passou de um pesadelo. Não, mas não é. Não é. Você dá tapa na cara? Não é, não. É verdade. A juíza decidiu isso, cara. Ela tá na rua com tornozeleira
tornozeleira porque estava sofrendo ameaça. Tanta gente sofrendo ameaça. Se a senhora for soltar, dona Elizabeth Louro, todas as pessoas dos presídios que estão sofrendo ameaça, dona Elizabeth, a senhora vai fazer a maior saidinha da história do judiciário brasileiro, doutora Elizabeth Louro. Tá de brincadeira. E sabe qual é o problema? As pessoas, eu entendo, as pessoas têm receio, têm medo, cara. Você vai dar porrada, vai falar, vai criticar juiz, é fogo, meu irmão. Toma um processo e aí sabe como é que é. Quem vai julgar é o parceiro do lado que encontra no judiciário. Mexer com o juiz é difícil. Mexer com o topo da cadeia do Estado brasileiro é complicado. Quando vai pro judiciário, então... Então, assim, dá a notícia, né? O pessoal tem que dar a notícia, fazer aquela cara de lamento. Falar, bom... Triste essa realidade, né? E pronto, próxima notícia. Mas não dá. A gente aqui tem uma gastura, mas vai dando um negócio que sobe aqui na garganta. Não dá. Mesmo que tome o processo, perca, danos morais, sei lá que vai alegar. Mas não dá pra acreditar nisso, cara. Não dá. Sendo mãe, pai, tendo o mínimo de humanidade, não dá pra acreditar numa decisão como essa, cara. Não dá. Ah, ela não tem como ser protegida no Brasil? Faz um acordo. O Brasil faz acordo com o país do mundo, rapaz. A gente tem acordo no Redome. Vocês sabem o que é isso? A gente recebe banco, doação de medula de países de fora, salvando vida no Brasil. E manda também do Brasil para fora. Então tem gente que às vezes precisa fazer um transplante de medula e os bancos eles se falam, se interligam, tem cooperação mundial. E se você achar uma genética compatível com alguém daqui, você pega lá na Suíça. Já aconteceu isso, tem caso, já fizemos matéria. Você pega na Suíça e faz o transplante no Brasil. Faz acordo, então. Ah, ela tá ameaçada, isola. Faz um acordo com a Suíça. Faz um acordo com a Alemanha. Faz um acordo com o Japão. Faz um acordo em Marte, contanto que esteja garantido que ela vai continuar presa. E vai pagar a pena dela lá, porque lá não vou nem saber quem é a tal da Monique, se é que aquela tá sendo ameaçada mesmo. Mas soltar não, cara. Soltar não. E não é possível que a doutora Elizabeth Louro deite na cama tranquila, cara. Deu uma decisão como essa e ontem tenha solenemente chegado em casa. Boa noite, pessoal. Vamos jantar. Botou lá, lendo lá, vendo o programa de televisão, lendo negócio, dorme, acorda de manhã, toca... Não é possível, não é possível. Sei lá. Vamos lá. Ontem, depois da decisão, a defesa do Jairinho também emitiu uma nota oficial dizendo que a soltura de Monique significa uma vitória para a defesa do Jairinho, que sempre sustentou a inocência de ambos e a falta de materialidade que pudesse implicar os dois na trágica morte do menino. E aí eles terminam a nota dizendo que a defesa entende que os mesmos argumentos utilizados pela juíza para determinar a soltura de Monique servem igualmente para Jairinho. Mas ela... A Elizabeth negou ontem. Pra ele, pelo menos ontem, negou. Aí vai, pega o outro e fala assim, ih, mas aí, ó, com o precedente, a jurisprudência que o outro abriu, então segunda ele instância, também vai responder. O Jairo já tá atacando na segunda instância. É porque negou na última. Só que água mole e pedra dura, infelizmente, nesse caso, pode ser que fure. Ainda mais no judiciário brasileiro, endereço fixo, ele não tem antecedentes. Agora, nessa nota, você já nota... ficou meio redundante, né? Nesse comunicado da defesa, você já percebe uma mudança de estratégia porque trocou advogado também. O principal advogado hoje do Jairo, nesse caso, já adota uma estratégia de meio que voltar a ser aquele relato do casal que não teria feito nada jamais de errado contra a criança, porque houve uma época do rompimento do Monique e Jairo em que um ficava atacando o outro. Sim. E agora já ensaia uma reaproximação. Para fechar esse assunto, Priscila Xavier, nossa repórter, ainda lembrou, Monique foi solta pela justiça, foi para domiciliar no caso, no dia do filho, dia em que é comemorado aí o Dia do Filho. Vários pais e filhos ontem estavam celebrando essa data. Pois é. Que bela comemoração, hein? Meu Deus do céu.